o meu mundo tinha coisas demais e eu queria experimentar todas. Daí a minha agitação. Mas o que eu podia fazer? Eu não era imperativo. O mundo é que era hiperinteressante. Como podia eu ficar indiferente às infinitas provocações do mundo? O mundo me deslumbrava. Tanta coisa dentro de mim. Eu recebi esse livro aqui, A Eternidade numa Hora, que é do Rubem Alves. Abri em qualquer página e veio essa mensagem. Eu adoro fazer isso, principalmente para começar o dia. Comecei a pensar no meu trabalho aqui no Fãs da Psicanálise. Sempre foi mesmo de uma vontade de falar. Sabe quando você se sente pequena dentro de você? Já aconteceu isso com vocês? De sentir que você vai escapar de você mesmo, de que você sente demais. E eu comecei a perceber através das publicações aqui no Fãs que eu não estou sozinha nessa. Que nós formamos um local de pessoas que sentem demais. E às vezes isso se torna tão pesado, não é? E aí de manhã a gente abre o celular e são aquelas frases de praxe. Faça o seu bom dia. Se prepare para o melhor dia da sua vida. Seja feliz hoje. Dê bom dia com um sorriso. Sabe essas frases? Que eu mesma já disse tanto e que parece que hoje, por terem se multiplicado, perderam grande parte da necessidade de dizê-las. Mas aí, como não dizer se a vida pulsa dentro de você? Então, passei por aqui para saber como é que vocês estão, se essa vontade de vida só existe aqui, ou se para vocês também é assim, que acaba parecendo que tudo é meio monótono, sabe? Tudo é um tédio. Se você não está borbulhando por aí, se a vida não te apresenta desafios, parece que você não está vivendo, só está existindo. Vocês já se sentiram assim também? Me conta aqui nos comentários. Quem que está aqui comigo? Eu vi que subiu aqui. Salute. Isso é transbordar. Parece que tem gente que transborda. Eu não estou falando sobre doença, né? Não estou falando sobre transtornos, síndromes. Estou falando sobre a normalidade do se sentir presa num corpo que tem tanto para vivenciar, não é? Acho que é por isso que tem pessoas nessa luta, como eu, não sei se é seu caso também, que gostam tanto de olhar para o mar, de estar no mar, porque aquela visão desse horizonte gigante e das ondas quebrando, acredito que é uma identificação, não é, dessas pessoas que amam o mar com ele, de ver essa imensidão como um espelho. Você olha e fala assim, poxa, eu me identifico com essa imensidão, com esse amontoado de sentimentos que às vezes explodem como uma bomba. Muitas vezes até passam por cima da gente, não é? Pessoas que sentem demais, será que são as mesmas que sofrem demais? Porque elas veem o mundo não através de 5 sentidos, como a gente aprendeu na escola. Olfato, visão, paladar. Olfato, tato, visão, paladar. Não é? Porque a gente consegue ver o mundo
com mais sentidos do que apenas esses. Esses se tornam poucos. O sentir é demais. Então, falar em 5 sentidos, onde que ficam os nossos insights? Onde é que ficam onde que fica aquele 6º sentido? Não é? Mais do que 5. E tudo isso parece tão subjetivo que talvez seja o motivo do cansaço. Vocês percebem que quando a gente começa o dia, tem dias que parece que o dia começa já cansado. E como persistir? Se você é uma pessoa que pensa demais, mas que sente muito, eu sinto muito. Quando a gente fala com uma pessoa assim, poxa, aconteceu isso com você, eu sinto muito. É o que há de mais verdadeiro, porque realmente você sente muito. Você sente por ela, você sente por você sente pelo mundo que se transformou nisso que se vivencia hoje. Não é, Kênia? É muito mais realmente do que 5 sentidos. É tão pouco, né? A gente reduzir o sentir a apenas esses. Me ajudem, eu falei, acho que de 4, esqueci um. Visão, audição, olfato, tato, paladar. Isso. 5 sentidos. E a gente fica reduzido nesse tipo de sentir. Acredito que para quem é psicanalista aqui entende bem do que eu estou falando. Porque quando a gente está na psicanálise, esse sentir, ele se torna muito mais evidente. Principalmente porque a gente começa a saber nomear o sentir. Não é assim? Você aprende a dar nome para aquilo que você está sentindo e passa, através da psicanálise, das ferramentas que a psicanálise dá, você consegue, além de nomear esse sentir, compreender o sentir. E essa compreensão sobre o sentir fala assim, dá um exemplo, você está triste. Por quê? O que é essa tristeza? O que essa tristeza te diz? Não é assim? E você quer nomear tudo, não é? Aí até quando você vai encontrar com uma colega, tá lá, né? Vamos tomar um café? Você vai tomar um café, senta, e essa pessoa também, sua amiga, quer que você nomeie o que ela está sentindo. Que você explique para ela esse sentir. E você começa a ser uma especialista no sentir. É assim, né, Safira? Eu vejo que não são só psicanalistas que são assim. Psicanalistas, eu digo, um certificado, nomeados psicanalistas, porque fizeram um curso de teoria, análise e supervisão. Não são só psicanalistas. Parece que é uma vocação, né, por sentir demais, um dom de sentir demais, um dom de interpretar esse sentir, e aí cada emoção, cada sentimento. E aí para cada pessoa vai depender dos temperamentos de cada um. Então quer dizer que uma pessoa, vamos filosofar um pouco, que sente demais, ela é temperamental. Existe até uma teoria sobre isso, né? Dos temperamentos. Cafezinho servidos. Pega o seu aí, eu tomo o meu daqui. E a gente segue, assim, a gente podia fazer isso todo dia de manhã, né? Um bate-papo. O que vocês acham? Se sentir demais é ser temperamental, acho que nós somos temperamentais. Muito temperamental. Uma pessoa melancólica sente tudo profundamente.
Freud falou sobre melancolia, sobre luto, melancolia. Melancolia já é um estado bem mais profundo. Os melancólicos, eles não são apenas sensíveis no modo de ser e pensar, eles são sensíveis até ao toque, à pele. Mas vamos lá, quem que escreveu aqui para mim? Uma aluna minha? Da Luz. Bom dia, minha professora. Bom dia. Minha aluna? Vocês nem têm ideia. Eu acho que meus alunos nem têm ideia do quanto eu aprendo com eles. Porque olha, gente, se não é fácil para vocês do lado daí, do lado daqui também não. Eu sei que a vida é muito boa, que saber viver é muito bom, eu vivo falando sobre isso, aproveitar o dia, que um dia lindo é a gente que faz, porque a natureza já está tudo que a gente precisa, né, para ser feliz. Se eu abrir aqui a minha janela, vocês vão ver que dia maravilhoso, um azul tão lindo, um sol que até queima. E esse friozinho que dá para, né, o ventinho gelado. Mas olha, a gente está falando hoje sobre sentir demais. E esse sentir demais, às vezes atropela. Ontem mesmo, eu saí daqui do consultório, era umas 10 horas da noite que eu dei, não sei se vocês viram nos stories, onde eu fiz uma aula, resolvi colocar um título assim bem simples, aulão psicopop. Sempre me chamaram de psicanalista pop, popular, que seja, prefiro ser assim do que ser pedante, mesquinha, subtraída a um resto de intelecto, que não leva a nada, é melhor ser psicopop. Então ontem eu fiz essa aula, que aliás está no YouTube, para quem quiser assistir, é só entrar lá e assistir, onde eu falei sobre psicanálise. E enquanto eu estava ali falando ao vivo, foram poucas pessoas que estavam comigo ao vivo, e eu acho isso uma sacanagem, porque eu sempre estava acostumada a falar com multidões. Uma sacanagem do ponto de vista do cansaço. Porque a intelectualidade em demasia, o estudo em demasia, também causa estafa. E aí, quando eu recebo um bom dia, assim, minha professora, é como se sanasse todo esse cansaço, sabe? Porque quando alguém chama a gente de professor, é de uma beleza, né? É a coisa mais linda que tem, saber que você tem algo para ensinar e que tem quem queira ouvir. E a live de ontem lá no YouTube foi bem sobre isso mesmo, sobre o que é esse ensinar a psicanálise, um novo meio de se ouvir alguém, às vezes pela primeira vez. Uma teoria lá de Freud, psicanálise, foi fundada há tantos anos, e ainda eu falo sobre a novidade da psicanálise, que muita gente não entende que é preciso ter ferramentas certas para ter responsabilidade sobre ouvir alguém, né? E eu vou devaneando, adoro essas lives por causa disso. Dá para viajar. Dá para viajar, e já que a gente fala sobre sentir, e sentir a própria alma, não é, Kênia? Tudo bem, Bruna? Psicanálise agora, já. Isso é tão bom de se ler. É muito bom. Oi, Mara. Obrigada do presente, coraçãozinho. É bem gratificante mesmo, né, Safira? Porque quando eu falo de autoestima, eu gosto muito de dar palestra sobre autoestima e falar sobre os pilares da autoestima. Quais são? Se você é minha aluna, você tem que saber quais são os pilares da autoestima. Não tem também no meu livro, não estou com ele aqui em mãos. Já leu? Pilares da autoestima: segurança e reconhecimento. Quando um desses falta, a gente vai sentindo essa queda de energia.
E aí, se essa queda é muito grande, você não sente nem vontade de acordar de manhã e seguir a trilha do seu próprio caminho. Então, quando todo mundo gosta de reconhecimento, todo mundo. Se eu for citar um livro histórico como a Bíblia, não estou falando de religião nem de religiosidade, mas eu estou falando sobre um livro que tinha um homem que se permitiu ser reconhecido por 12 apóstolos. Então, até ali, a gente vê a figura do reconhecimento. Eu gosto de usar esse livro porque todo mundo conhece e porque, para mim, é um testemunho de uma vida edificante. Então, o reconhecimento é um dos pilares da autoestima. E quando entra um aluno, é muito gratificante mesmo, Safira. Você se torna... Você faz o mundo ser um pouquinho melhor, né? Tudo bem, Luciane? Escutar é uma habilidade que desenvolvemos. Poxa, é sobre isso. Nós podemos desenvolver a escutatória, não é? Porque a falatória, meu Deus, tem gente que desenvolve a todo momento, não é? Mas escutar, eu acredito, e vou ser honesta com você. Por exemplo, eu fui uma pessoa que sempre gostei de ouvir sobre as vidas alheias, até hoje eu gosto. Mas eu sempre gostei de saber sobre o que acontecia com as minhas amigas, com a minha família. Sempre gostei que as pessoas viessem me contar sobre a vida delas. E sempre gostei de dar palpite, de me meter mesmo, sabe? De meter a colher em relacionamento. Sempre fui esse tipo de pessoa. Só que eu não tinha sabedoria, conhecimento para de fato poder ajudar ou dar uma devolutiva, né, com essas pessoas que vinham me procurar procurando ajuda. Só falava mesmo daquilo que eu via, daquilo que eu lia, mas não tinha as ferramentas necessárias para de fato conseguir ajudar essas pessoas. E foi aí que veio a psicanálise e me ensinou tudo isso. Por isso que é uma habilidade, precisa ter as ferramentas certas, precisa de muita responsabilidade, porque falar até papagaio fala, né? Agora, falar com conhecimento, aí é preciso estudo, não é? Para pilotar um avião, o quanto é necessário estudar, até para fazer uma comida bem feita, né? A gente experimenta até que ela fica perfeita, ou quase. Para ser médico, nossa, fazer uma cirurgia, o quanto é preciso estudar. Por que para tratar sobre a psique existe tanta banalização? Prazer, Cláudio, tudo bem? Coisa boa começar o dia assim, eu adoro fazer live. E finalmente o Fãs da Psicanálise liberou as minhas lives depois de 1 ano, juro, eu tava quase desistindo já. Falei, gente, se eu não voltar com as lives... Bom dia, meu amor. Bom dia para a Safira também. E é isso, gente. Prestar atenção aos detalhes. As pessoas que sentem demais, elas prestam mais atenção aos detalhes até do que aquilo que está evidente, não é? As coisas grandes. Como eu li aqui no livro do Rubem Alves, que aliás eu acabei de fechar e agora eu perdi a página, que eu ia até comentar com vocês. Rubem Alves foi um psicanalista, filósofo, escritor, educador e psicanalista. Tanta gente fala de Rubem Alves, conhece Rubem Alves, porque ele era uma pessoa que sentia demais também. Gosto muito dos livros dele, levo para mim escrita muito do que o Rubem Alves colocava nos livros dele. Eu tenho vários aqui que a editora me manda e que eu amo, mas... E vocês? Quem que vocês gostam de ler? Conta pra mim. Já leram meu livro novo? Você tem deixado a sua vida para depois? Tudo pra mim agora é motivo de falar do meu livro.
Tudo, tudo, tudo. Sabe quando você concretiza um sonho? Um sonho daquele que você tem desde a infância? Por exemplo, eu ganhei uma máquina de escrever enquanto eu estava na maternidade. Minha mãe quase morreu quando eu nasci. Então eu passei uns 2 meses dentro da maternidade até que eu pude ir para casa. Eu nasci super bem, mas fiquei na maternidade. Então você imagina o que aquele bebezinho vivenciou de medo, de perda. Mas ali mesmo meu avô chegou com uma máquina de escrever. Então você imagina, eu carreguei talvez essa responsabilidade de ser escritora uma vida, quase meio século. E aí finalmente, depois de já ter escrito livrinhos, uma grande editora me chama para escrever um livro, eu demorei 2 anos, e tanto que eu fiquei, sabe, sentindo demais sobre essa possibilidade. E agora ele está nas livrarias do país todo, online, físico. Então eu faço esse convite para vocês, se vocês não leram, leiam e depois venham me contar o que vocês acharam. Tá bom? Yasmin, estou há um tempo me perguntando quem eu sou, o que eu quero, o que eu faço. Parece que não sei quem sou mais. Nossa, Yasmin, você sabe que tem dia que eu me sinto como você várias vezes durante as 24 horas que compõem um dia. Eu me olho e pergunto, peraí, Natália, é Natália mesmo? Peraí, o que você está fazendo aqui? Se olha, para um pouco, respira, olha para dentro, tenta compreender quem é você. E nossa, veio muito chegou em bom momento esse seu comentário. Eu vou te ajudar. Deixa eu pegar um negocinho aqui. Peraí. Aqui, ó. Eu estava falando sobre o meu livro. Deixa eu mostrar a capa aqui para vocês. É esse aqui, tá bom? A pessoa se ausenta da live e volta, né? É que eu amo mesmo fazer isso. É esse aqui. E eu estava até falando que eu demorei 2 anos para escrevê-lo justamente por causa disso. Porque eu acho que quando a gente fala, igual você falou, estou há um tempo me perguntando quem eu sou, e essa resposta não vem, porque a gente muda a todo momento. Não é? Eu já não sou a mesma do que eu era há 5 minutos. Eu posso dizer que eu estou hoje, desse modo como vocês estão vendo aqui, meio... vou falar a verdade, meio cansada, meio chateada hoje. Mas eu estou assim, eu não sou assim. Foi isso que eu quis passar aqui no livro. Quem você é, será que é diferente de como você está? Porque eu não sou uma pessoa triste, eu não sou uma pessoa decepcionada com a vida, eu não sou uma pessoa... Não sou assim, não é todo dia que eu tô assim, então eu não sou assim. Eu estou, de modo pontual, me sentindo dessa maneira. Aí, fica esse monte de gente falando, mas quem é você? O que você quer da vida? Você precisa ter um propósito. Qual que é seu objetivo? Gente, e você que não tá com essa sobriedade toda, se sente realmente, sabe aquela bolacha do pacote que tá toda amassadinha, quebrada, que não tem mais jeito? É muita cobrança. Mas eu vou te dizer que não é simples você responder essa pergunta, não tem mágica. Por isso que a editora resolveu pôr essa frase aqui, não espere uma receita pronta para ser feliz, porque ela não existe. Quando a gente acha que tá tudo bem, vem aquela onda e aí você quase se afoga de novo. Por isso que tem uma palavra tão linda que é perseverar. Você persevera. E se você consegue compreender um pouco sobre você, já é um ponto. Porque daí, sabe essas emoções que eu falei?
Ah, hoje eu estou triste, hoje eu estou alegre. Você começa a nomeá-las. E aí sim, você começa a entender melhor quem é você. Sem essa pressão toda. Você pode falar, eu sou um misto de coisas. Eu sou uma pessoa que sente demais. Eu sou uma pessoa que está perdida nesse momento porque passei por uma grande frustração. Mas você está vendo que tem um motivo, tem um entendimento. Você pode não saber muito bem o que gerou essa frustração, mas você se sente frustrada, por isso triste, e você vai compreender de onde vem essa frustração. E como eu disse, um piloto de avião não sai pilotando o avião do nada. Existe um processo. Um médico não sai fazendo cirurgia a esmo. Existe um processo. Assim também é o processo de saber quem você é. Ou você é tão simples que você consegue, vou me olhar no espelho, pronto, só assim. Você está mentindo para você. Por isso que eu demorei 2 anos para escrever isso aqui. Porque é um processo. Ninguém dá o que não tem. Então eu coloquei aqui, por que eu me sinto culpada por certas coisas, frustrada por outras? Por que eu não sei quem eu sou? Como que eu sei quem eu sou? O que vem lá da minha formação, de quando eu nasci, para me tornar a adulta que eu sou hoje? É um processo. A vida é um processo. Do momento que a gente nasce até o momento que a gente vai, sei lá para onde, mas que já não existimos de forma física aqui nesse mundo. Então é um processo. Para eu saber quem eu sou, eu preciso entender o meu processo. E aí, gente, precisa de ferramentas para entender esse processo. Não é do nada. Por isso que é tão importante, quando a gente está numa crise existencial, buscar um psicanalista. Não adianta chegar aqui e falar, Yasmin, você não sabe quem é você? É tão simples. Faça isso, isso, isso. Se eu tivesse essas pílulas, eu venderia. Aliás, como tem um monte de gente que promete. Que prometer, né? Precisa ter uma cara de pau para prometer aquilo que você não entrega. Precisa, ou melhor, precisa não ter princípio nenhum. Então eu não vou fazer isso com você. Acredito que para você descobrir quem é você, você vai precisar saber de onde você veio, como você veio, o que te formou, quais são as memórias que você carrega, qual a necessidade de você reformular várias das memórias que você introjetou, porque se identificou, desde que você se tem como sujeito. E quem tem essas ferramentas é o psicanalista. Por que ele tem essas ferramentas? Porque ele também precisou, durante a sua formação, se submeter a um outro psicanalista que o ajudou a entender esse processo de vida que ele está passando. Como eu falei, ninguém dá o que não tem. Né? Se quiser aprender comigo a fazer isso, eu atendo online, mas mais do que isso, eu ensino pessoas a atender. Eu amo ler. No momento estou lendo a teoria Udiotto. Essa teoria utilizamos no processo de mediação. Ah, que bacana! O nome do meu livro, professor Siqueira? Você está deixando a sua vida para depois. Tá bom? Tá aqui no feed, eu só tenho falado sobre ele. De tão empolgada que eu tô. Letícia, Sandra, o João, Luiz, um abraço para você. Esse aqui, vou de novo, ó. Se deixar, eu passo o dia aqui com o livro na mão, tirando foto, falando dele. Aí você vai falar, para quieto um pouco, Natália, eu não consigo. Gente, como eu falei, a vida transborda em mim, escorre por entre os dedos. Tem dia que eu não sei se meu marido tá aí ainda, mas eu falo para ele, ele pergunta, Natália, o que tá acontecendo? Eu falo, não tô cabendo em mim.
Aí vou lá para análise e resolver isso. Ele estava aqui na live, não sei se ele já saiu. As pessoas não vêm com manual de instrução. As pessoas não vêm com manual de instrução. A gente lê isso em vários lugares. Mas você sabe que as pessoas não são muito diferentes entre si? São... Gente, peraí, deixa eu explicar isso melhor. As pessoas, claro que todos somos diferentes, únicos, especiais e singulares, mas nós temos histórias de vida. Todo mundo precisou nascer, passou por algum aprendizado, por isso que sabe falar, por isso que gosta mais de uma coisa em detrimento de outra, por isso que tem memória até afetiva, não é? Então o nosso caminhar é diferente, mas somos parecidos porque somos seres humanos. E isso já diz muita coisa. Tem mais perguntinha aqui? Já faz um tempo que eu tô aqui conversando com você. Quem tá mais aqui? A Marta. E eu passei por esse processo recentemente. Negócio muito louco. Fiquei uns 2 anos alheio e precisei de uma dor muito forte para ultrapassar essa escuridão. Nossa, Alan, obrigada por ter compartilhado a sua história aqui. Nossa, tem mesmo esse nosso processo de vida, tem mesmo coisas que a gente vive, situações que você olha e fala, meu Deus, como que eu vou sobreviver a isso? E vou te dizer, sobrevive. E vem a próxima situação que parece que você não vai sair. E aí você precisa de alguém até que te lembre que você passou por coisas muito severas e tá aí, né? Tá vivendo. Tá na vida diária, não é? A nossa evolução nos faz parecermos tão diferentes, quase um ET. Às vezes a gente se acha um ET, né? A psicanálise me ajudou demais, foi a ferramenta que mais fez sentido para mim, muito alinhada à minha forma de pensar e ver a vida. Poxa, que coisa maravilhosa ler isso. Eu gosto tanto da psicanálise, sou tão grata pela psicanálise que até criei a Academia Fãs da Psicanálise, vocês conhecem? Tem um perfil aqui no Instagram que dá cursos, forma psicanalistas, tem vários projetos de atendimento, tem uma galera aí, mais de, sei lá, quantas centenas de psicanalistas já estão aí atuando e é um estudo permanente, mas quem quiser saber mais sobre formação em psicanálise, até eu tô com as matrículas abertas para a nova turma. Falei sobre isso ontem na live que eu fiz e tá até no YouTube, quem quiser assistir vai lá e assiste. Tá no feed também. Aliás, quem assistiu a live ontem no YouTube tá concorrendo a um livro meu autografado com uma página aqui que é super exclusivo só para alguns. Quem vai em lançamento, em lançamento do meu livro, sessão de autógrafo, ganha. E daí eu vou sortear um livro para quem assistiu a live ontem. Tá aqui no feed. Se você não assistiu, vai nos stories que ainda dá tempo. Então, se você quiser assistir, saber mais sobre curso de psicanálise e tal, entra na academia. Até ontem eu nem falei sobre isso, mas os 10 primeiros que fizerem a matrícula do curso de psicanálise da turma nova, que é com certificado do MEC, já vão ganhar o meu livro autografado. O duro é que eu acho que tá por pouco, porque eu nem sei, não sei se tem alguém da minha equipe aqui para falar quantas pessoas se inscreveram ontem na nova turma do curso de psicanálise, mas o livro com dedicatória eu vou enviar só para os 10 primeiros. E como sempre, quando eu faço live, eu falo que quem vê minha live é só falar com a minha equipe que ganha um super desconto nas matrículas. Então, Alan, se você já conhece a psicanálise, talvez seja a hora de ser um psicanalista também.
Ô Siqueira, quais as crenças hereditárias que o indivíduo traz? Meu Deus, eu não falo, são muitas, por isso que eu fiz meu Deus. Eu não falo em crenças, tá? Mas a gente pode usar outras palavras, ou falar a palavra crença mesmo de um modo coloquial. Mas são tantas, porque essas crenças elas ficam arraigadas dentro da gente. Por exemplo, vamos supor que você e seu irmão nasceram da mesma mãe e do mesmo pai e tiveram o mesmo tipo de ensinamento, mas o teu irmão pode ter se identificado e introjetado algo que para você se identificou, mas você não introjetou, passou, entende? Por isso que às vezes um irmão é tão diferente do outro, porque as identificações e as introjeções são diferentes. E às vezes ele introjetou algo que faz com que ele se sinta muito aquém do necessário. Por exemplo, estou falando aqui de um jeito muito coloquial, tá? Mas vamos supor que ele ouviu muito, você é burro, você é péssimo. E aí, ele cresceu com isso na cabeça, com essa ideia de que ele é burro, e isso dificulta muito o aprendizado. Pode falar que é uma crença arraigada do sujeito. E aí, o que é necessário? Necessário você ir lá na terapia com um psicanalista, fazer análise para tentar renegociar com você mesmo e flexibilizar essa introjeção. Por isso que eu digo que o ser humano, o sujeito, quanto mais amadurecido ele é, mais flexível ele é. Tudo bem, Sandra, Daiane, Xande? Sim, a vida é uma escola. Ai, que lindo. Venha pra minha. Eu repasso muitas coisas do Fãs da Psicanálise. Poxa, Kênia, então você já é da equipe também, né? Porque são vocês que fazem o Fãs. Por algumas vezes eu já pensei em fazer outra coisa, sabe? Vou me dedicar só ao atendimento, que vai muito bem. Se eu quiser, eu tenho agenda lotada, com mais de 2 milhões de seguidores. Aqui tem 1 milhão, mas tem as outras mídias também, que chega a mais de 3 milhões. Então você imagina, eu estar aqui parada fazendo uma live, era para eu estar numa reunião de equipe agora, mas eu tô aqui. A equipe é minha, eles entendem, né? São obrigados a entender. Depois eu explico também. Então, Cris, Priscila, seria uma coisa muito bonita poder fazer com o próximo o que fiz comigo nesse processo. As matrículas estão abertas para o curso de psicanálise, como eu disse. Os 10 primeiros vão ganhar o meu livro autografado, com uma dedicatória super especial, com marca-página e com desconto. Se você falar que viu minha live, fala que viu a live, que eu faço questão de enviar um livro para você se você fechar, tá bom? Não sou profissional, mas gosto muito da página, é praticamente uma sessão de terapia sem pagar. Não é? É muito conteúdo mesmo que a gente coloca. Por dia são mais de 20 conteúdos. Olha, é um vídeo, só meu, é um vídeo que nunca foi exibido, que eu coloco todo dia aqui no Fãs da Psicanálise. Então, gente, é muita coisa mesmo. O que é o momento certo? Será que ele existe? Será que você está deixando a sua vida para depois? Ou você só está realmente se conscientizando de que essa necessidade pulsa em você? Aliás, eu já te vi em muita live minha, hein? Muito comentário, que coisa maravilhosa. Eu sou muito grata pela sua vida. Obrigada, Valquíria. Gente, vou parando por aqui, certo? Deixando um grande abraço com vocês. Eu espero ter oportunidade de estarmos juntos outras vezes. E eu costumo entrar assim, sem hora marcada. Às vezes, a pessoa aqui da equipe fala, Natália, você precisa marcar horário, porque daí vai ter mais pessoas, não dá para entrar assim, de supetão. Mas eu
como eu falo, eu sinto demais, eu sou como vocês, né? Estamos juntos. Então, eu venho quando eu quero, quando eu sinto essa necessidade. Vamos lá? Vamos viver essa terça-feira com o que nós podemos, com aquilo que nós temos, do modo como nós estamos no dia de hoje. E se você não está tão bem, procura abrir a janela, olhar para o céu, ver que você já tem tudo à sua disposição para fazer um bom dia. E que se mesmo assim for complicado, busque ajuda. Isso demonstra uma fortaleza dentro de você, prestes a sair. Porque se você já tem a humildade de se permitir ser ajudado, já é caminho para uma vida bem mais próspera, bem melhor. Então vamos juntos? E quem quiser, eu espero vocês na formação de psicanálise que está com as matrículas abertas. Manda um direct que eu te mando o link, tá bom? Prazer conhecê-los também. Até a próxima, gente. Luz para o bem. Tchau.